Boa noite, queridos irmãos. Como acontece sempre aos sábados, às 9 horas, nós damos continuidade aos estudos dos Evangelhos à luz da ciência espírita. Neste momento, eu elevo o meu pensamento e peço que todos façam o mesmo ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que nos envie bons espíritos para nos assistirem, que afaste os que puderem induzir-nos a erro e que nos dê a luz que precisamos para distinguir a verdade da impostura. Afastar de nós também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que tentem lançar a desunião entre nós e, bem assim, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui entre nós, fazei, Senhor, que não achem acesso aos nossos corações. Nós pedimos que os espíritos superiores que nos guiam, que nos orientem, que neste momento se fazem presente aqui nesta reunião, e pela orientação recebida, eu inicio falando do Mestre dos Mestres, Jesus, o nosso guia. O Evangelho é a nossa luz. E hoje estudamos o Evangelho, a nossa luz. E como disse o meu mentor, Jesus o guia, o Evangelho a luz. Elevemos nosso pensamento a Deus e pensemos assim: que nosso Pai Altíssimo derrame suas bênçãos sobre aqueles que se reúnem para falar dos ensinamentos do Evangelho e comentar acerca dos fatos que marcaram a história dos homens de Deus, que é o que nós vamos fazer esta noite. Vós, espíritas, diz o meu mestre, sois os eleitos encarregados de sondar os ensinamentos recebidos para compreendê-los em profundidade e mais tarde levá-los aos homens necessitados de luz. A humanidade vagueia, meus irmãos, perdida em conceitos que a aprisiona a matéria. O desenvolvimento tecnológico faz o homem sonhar com um futuro que certamente não virá. Meus irmãos, não se pode esperar da matéria aquilo que só pode obter com a edificação do Espírito, diz meu mestre. Desde a descida de Jesus ao orbe, os ensinamentos revelados vieram contribuindo para a melhoria da criatura humana. Com eles, se consegue edificar esse grande patrimônio a que chamais humanidade. Porém, ainda o ser humano carece de alicerces seguros para sustentar sua jornada em direção à vida futura. Diz meu mestre, essa base são os ensinamentos espíritas. A lei, com o advento do espiritismo, meus irmãos, coloca-se às claras, de modo que todos os homens de boa vontade pudessem compreendê-la na sua essência. Infelizmente, não somos muitos os que têm acesso a ela. E aqueles que se aproximam do movimento dos espíritas nem sempre assimilam de forma adequada seus princípios. Aprendeis com os espíritos superiores que a vivência da moral evangélica é a tônica do espiritismo. Eu vou repetir o que o meu mestre falou. Aprendeis com os espíritos superiores que a vivência da moral evangélica é a tônica do espiritismo. Não podereis ser verdadeiramente felizes se não vos guiardes por essas preciosas lições que o Evangelho nos traz. Muitos se têm falado em unificação entre os espíritas, mas sabeis que só estarão verdadeiramente unidos se entre vós
houver unidade de vistas, de pensamento e de sintonia vibratória equânime, digo eu. Diz meu mestre, só poderá haver união entre os cristãos da era moderna se eles compreenderem os ensinos fundamentais que foram revelados pelo Espírito de verdade, Jesus. A ausência de um estudo mais sério das obras básicas, meus irmãos, tem falseado os ensinamentos. E evitai cultivar em vosso meio a idolatria. Não vos deixeis enganar por aqueles que aparentam o bem, mas que não possuem a sinceridade nele. Cultivai a benevolência para com o vosso próximo, mas não deixeis que entre vós e o espírito do mundo se formem laços de companheirismo. Diz meu mestre, recordai-vos dos ensinamentos dos apóstolos dos gentios, Saulo de Tarso, de que a luz não possui ligações com as trevas. Estejais vigilantes, pois, nesse tempo de tantas dúvidas e de tantas doutrinas humanas. Jesus é o vosso guia e seu evangelho a luz, a iluminar vossa caminhada neste mundo de incerteza, meus irmãos. Por isso que eu gosto de ouvir meu mestre. Uni vossos corações em torno do ideal do Cristo e do codificador do Espiritismo, Allan Kardec. O Senhor e o Mestre de Lyon falam pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, diz meu mestre assim, sejais todos vós arautos desse tempo de renovação. O mestre espera de todos nós, cada um de nós, esforço na prática do bem e responsabilidade para manter suas vidas ativas por esses ensinamentos. Meu mentor, João. Hoje, como foi dito, nós vamos estudar os evangelhos, as instruções de João Batista, o anúncio do Messias e as respostas de João. Vamos começar, meus irmãos, falando o que Mateus falou. No capítulo 3, 7, 10. Veja o que diz Mateus. Depois nós vamos comparar com Lucas. Mateus diz, mas vendo João que muitos fariseus e saduceus, eu vou explicar quem eram os fariseus e saduceus, vinham ao seu mergulho, como nós já explicamos o que é o mergulho. Disse-lhes, geração de víboras, quem vos recomendou que fugisseis da era vindoura? Disse João. Dai, pois, frutos dignos de vossa reforma mental. Olha o que eu sempre falo, que o Evangelho é a busca da reforma mental. E não querais dizer dentro de vós mesmo, temos como pai Abraão, porque vos declaro que destas pedras Deus pode suscitar os filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Isso está em Mateus. A mesma passagem diz Lucas, de forma um pouco diferente. Eu vou dizer para vocês, depois nós vamos interpretá-la. Dizia entre as multidões que saíam para ser mergulhadas por ele. João Batista batizava com água. Geração de víboras, quem vos recomendou que fugisseis da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de vossa reforma mental, e não comeceis a dizer dentro de vós, temos como pai Abraão, porque vos declaro que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. No versículo 9 do capítulo 3 de Lucas. No 10º diz, pergunta-lhe o povo, o que havemos então de fazer? E João respondeu-lhes, no versículo 11, aquele que tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E aquele que tem comida, faça o mesmo. É muito fácil para cada um de nós dar o que nos sobra. Mas dê do que você tem. Foram também publicanos
para serem mergulhados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Os publicanos. Eu vou explicar o que eram os publicanos. Respondeu ele: não cobreis mais do que aquilo que vos está prescrito. Como a Bíblia é atual. Perguntaram-lhe também uns soldados: e nós, que havemos de fazer? E João respondeu-lhes, no versículo 14 de Lucas, no capítulo 3, a ninguém façais violência, nem deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Já previa João Batista naquela época as corrupções que hoje vemos tão claramente. Aqui entram em cena, meus irmãos, vamos interpretar, os fariseus e os saduceus. Vamos estudar quem eram? Os fariseus, o que sabemos sobre deles é tirado de Joséfo, o historiador, e de Mishnah, também historiador, onde estão os textos de Mishnah, estão as páginas, tal, etc. Não vou relatar aqui, porque isso faz parte do meu estudo teológico. Na época de Jesus, eram cerca de 6.000 apenas. Seu nome primitivo parece ter sido Hassidim, os piedosos. Mas entre si se tratavam como Raberim, os companheiros. Olha que coisa interessante. Os adversários chamavam depreciativamente fariseus, Feruzim, em hebraico, que significa os separados. Tratava-se da separação das coisas e pessoas impuras, ou seja, dos pagãos e dos judeus infiéis, que não dava muita importância às observações legais. Assim, tratavam os fariseus. Além de obedecer rigorosamente a Torá, os fariseus seguiam à risca a Mishnah, tradição selecionada pelos escribas, compreendendo tanto a tradução jurídica, a Lachá, quanto a histórica, a Gaga. Quantas crenças acreditavam os fariseus na sobrevivência dos espíritos após a morte? Tanto dos bons quanto dos maus. Os fariseus acreditavam. Na ressurreição, ou seja, na reencarnação, que eles chamavam ressurreição dos justos, segundo as ideias de Platão. Mas só os bons reencarnavam em novos corpos, conforme lemos em Joséfos. Quando era fariseu, eles diziam assim: as almas são imortais, as almas dos justos passam, depois dessa vida, em outros corpos, e as dos maus sofrem tormentos que duram para a frente. Daí, mais tarde, o catolicismo adotou isso como purgatório eterno. Você não for bom, você vai para o purgatório eterno, você vai para o mármore do inferno e queimar lá eternamente. Mas se você for bom, você entra em outro corpo, como dizem os fariseus naquela época. Os fariseus acreditavam também no livre-arbítrio, embora não total, mas limitado pelo destino em certos pontos. A separação, levada ao exagero, tornou os fariseus um grupo antipatizado. Além disso, tendo perdido a sinceridade inicial e cedendo às fraquezas humanas, eles levavam à observância as coisas externas, muito atentos a que fossem vistos e aplaudidos pelos homens. Por terem passado a história como protótipo dos que dão valor apenas às exterioridades, sem nenhum aprofundamento, e como sinônimo de hipócritas. A palavra hipócrita significa, literalmente, que vocês não sabem, ator, ou seja, aquele que representa uma peça escondido, crítis, debaixo, hipo, de uma personalidade diferente de sua personalidade real. É como se o fariseu fosse uma pessoa que se escondesse dentro de si mesmo. Com efeito, além das 613 prescrições do Código Mosaico, que pouca gente sabe que são 613 prescrições do Código Mosaico, havia numerosas outras tradições que escravizavam os fariseus. Vários tratados do Talmud e o sexto Seder, assim como o último intitulado
Veja bem, Te'aru de Mishnah, compreendendo 12 tratados, enumeram as infrações possíveis cometidas por eles. O receio de errar era tanta que paralisava-lhes o espírito, e a religião tornava-se mesquinho formalismo. O homem passava a julgar-se um justo pelas suas forças, obra de suas mãos, porque jejuava a segunda e quintas e cumpria a lei. Isso levava à presunção de amor próprio, ao orgulho, fomentando de tanto a hipocrisia, por se julgarem muito melhores e superiores do que os outros. Imagine quantos fariseus nós temos andando por aí e pregando essas coisas. Veja de onde vem a origem de muitas coisas que nós vemos hoje. E eles queriam tanto aparecer que existia um gasofilácio, que era um local que eles jogavam as moedas, quanto mais altas as moedas, mais importante eles eram, mais vistos eles eram, mais aplaudidos eles eram. Foi quando Jesus contou aquela parábola do óbolo da viúva, que colocou a moedinha, a única que ela tinha. Ele disse, vale mais esta moeda do que essa quantidade imensa de moedas jogadas no gasofilácio. Quem eram os saduceus? Seu nome é provavelmente originado de Sadoc, que era sumo sacerdote na época de Davi. Está no segundo livro dos Salmos, 8:17. Mais partido político do que grupo religioso, os saduceus. Era constituído de personagens importantes, influentes e não muito numerosos, que organizaram em 200 a.C. um senado, que em hebraico eles chamam que é Xerousia, que tinha autoridade sobre toda a nação. Um século depois, sob Alexandre, o Grande, de 77 a 78 a.C., os fariseus conseguiram introduzir-se nesse conselho dos saduceus, que passou a denominar-se como Sinédrio. Agora vocês entendam que eram os saduceus que comandavam, os fariseus conseguiram penetrar com outras estruturas. Muito bem, os fariseus opunham-se aos saduceus porque esses acatavam com superveniência as dominações estrangeiras. Os saduceus aceitavam o domínio de Roma, desde que não perdesse sua influência política. Já os fariseus não, porque só aceitavam a lei escrita, recusando as tradições, porque não admitiam a sobrevivência do espírito. Os saduceus não admitiam a sobrevivência do espírito, como os fariseus admitiam. Nem os anjos, os saduceus não admitiam, ensinando que a alma morria com o corpo. Está em Joséfos isso. Porque ridicularizavam os rituais tão queridos dos fariseus, embora fossem mais rigorosos que eles nos julgamentos, exigindo pena de talião, você já conhece, olho por olho, dente por dente, para mostrar-se inflexíveis no cumprimento da lei. Isso eram os saduceus. Lucas, quando fala, que nós lemos mais adiante, anteriormente, que é mais preciso nos pormenores, coloca na boca de João, como dirigida à multidão, a reprimenda que Mateus esclarece ter sido específica para fariseus e saduceus, que tinham ido procurar a margem do Jordão, para serem batizados, tanto fariseus quanto saduceus. Chamou-os englobadamente geração, filhos, geração nesse sentido de filhos, de uma víbora, serpente muito comum às margens do Mamoto. A víbora é cheia de astúcia e veneno. Ao invés de abrigar-se sobre as areias, como em muitos lugares, fugia às enchentes imprevisíveis do Jordão e vivia nas árvores. E a isso alude João, quando indaga quem lhes havia ensinado a fugir da ira vindoura, isto é, da ação do karma, que lhes era devido por seus erros e enganos dos fariseus e dos saduceus. E pede-lhes, não palavras e confissões, simplesmente arrependimento, que é como eu falei antes, mas frutos, isto é, obras,
que lhes comprovem a reforma mental. Reforma mental, o tempo todo eu falo sobre isso. Você se arrepende quando você faz uma reforma mental. Preste atenção, a gente está sempre falando sobre isso em termos da ciência espírita. Depois desilude-os quanto à esperança de obter vantagens só por ter títulos de filho de Abraão. Como hoje as pessoas acham lindo porque tem um título, um diploma, é doutor, é filho, ou tem uma origem, ou tem uma família, como tem famílias aí que há gerações e gerações estão cometendo descalabros, afetando toda uma população, eles também tinham esse tipo de coisa. Vem isso esclarecer que não basta ser filiado a esta ou aquela doutrina religiosa, não basta os privilégios de uma raça, mas só o merecimento é que vale. O merecimento pessoal, individual. É assim que nós temos que ler a Bíblia. Alude a seguir as pedras. Olha a quem alude. As pedras, das quais Deus pode suscitar filhos a Abraão. A frase que nós lemos sobre que as pedras de Deus poderá fazer pedras surgir com a geração de Abraão. A frase para os que conhecem a lei da evolução. Nada tem de absurda. Todos os seres humanos já passaram na fileira dos milênios pelo estágio do mineral, das pedras, chegamos ao estado atual, que é o reino nominal. E a evolução prossegue sempre rumo ao mundo espiritual. Os pagãos conheciam essa transformação. E a expressaram na história de Deucalião e Pirra. Veja bem, vamos ver um pouco da história grega. Deucalião era casado com Pirra, julgando Zeus que os homens da idade do bronze estavam viciados, resolveu inundar a terra com um dilúvio. Zeus, isso na história grega. Dele se escapariam os dois justos, Deucalião e Pirra. Olha de onde vem o espiritismo, o cristianismo primitivo. Ele vem da sua estrutura grega, da sua base, da sua pirâmide grega. Olha como não é coincidente isso. A conselho de Prometeu, construíram uma arca, onde passaram 9 dias sobre as águas. Desembarcaram nas montanhas da Tessália. Chegou a eles Hermes, da parte de Zeus, oferecendo que escolhesse o que quisessem. Pediram que eles dessem companheiros. Receberam a ordem de jogar por cima de suas costas os ossos da sua mãe. Isso é o que está na mitologia grega. Veja como tem coisas semelhantes, né? Pirra julgou isso uma impiedade, mas Deucalião compreendeu que se tratava de pedras, que são os ossos da Mãe Terra. As pedras de Deucalião tornavam-se homens, e os que Pirra lançava tornavam-se mulheres. Está no livro de Ovídio, outro historiador, denominado Metamorfose, volume 1, da página 125 a 415, para os teólogos que querem estudar um pouco mais de teologia e ver a história. E porque Cristo utilizava as teses platônicas. Continuando, aparece uma frase vigorosa, a imagem de rara felicidade literária que nós encontramos. A figura do lenhador, com machado já em posição de derrubada, para desraigar as árvores que não produzem bons frutos, a fim de transformá-las em lenha. Não há tempo a perder, é hora de apressar-se, para que não seja tarde demais. Lucas prossegue, exemplificando os ensinos de João, dando-nos 3 respostas típicas. Quando ele fala ao povo, ele quer dizer ajudar e servir, distribuindo o que for supérfluo aos que necessitam. Para que 2 túnicas, se nós só vestimos uma de cada vez? Lucas diz isso. E tendo uma guardada em casa, veremos sem remorso alguém que está nu ao nosso lado, se a gente tem 2 túnicas guardadas em casa. E tendo comida, deixaremos o nosso próprio eu em outro corpo a morrer à míngua?
Outro recado também que João Batista deu foi aos publicanos, que são os cobradores de impostos. Agora entendam, publicanos eram os cobradores de impostos daquela época, como temos hoje tantos. Não cobrar mais do que está prescrito, isto é, limitar-se à justiça. Um país como o nosso hoje não tem essa prescrição de justiça na cobrança de impostos, mas isso é outra história. Aos soldados, o que dizia João aos soldados? Não fazer violência nem dar denúncia falsa, assim como satisfazer-se com o que ganha, com o seu soldo. Para que receber mais do que você ganha pelo seu trabalho? São, como vemos, ações externas, meus irmãos, da personalidade. O mínimo que se pode exigir de quem deseja progredir. Embora nada disso constitua ascensão espiritual, todavia a preparação para ela. O andaimes não é a casa, mas sem aquele, esta não se ergueria do chão. O que João pede é, primeiro, a divisão fraterna dos bens. Segundo, justiça nas cobranças. Terceiro, energia sem violência. Quarto, não caluniar ninguém. Quinto, conformar-se sem ganância. Olha como as palavras de João estão atualizadas hoje. Aos humildes, que é o povo, pecador e soldado, João dirige-se, João Batista, com brandura, bem diversa das invectivas contra os poderosos saduceus e os vaidosos fariseus, que os saduceus eram os poderosos, a elite, e os fariseus eram os vaidosos, que acreditavam nisso, naquilo outro, que os saduceus não, mas os saduceus só queriam coisas materiais. Parece que a gente está vendo o que está acontecendo hoje em nosso país, não é verdade, meus irmãos? Lendo a Bíblia. Apresenta, João, os conceitos de dever, sem exagerar nos direitos, sem prejudicar ninguém, sem abusos, como hoje nós estamos vendo tanto. Em resumo, o que João dizia hoje, ontem, há 2000 anos atrás, está super, hiper atualizado. Em resumo, João dizia, caridade e justiça, como pregava Isaías, dividir o pão com o faminto, abrigar os pobres sem teto, vestir os nus e não furtar-se aos deveres diante dos irmãos. Sabe onde é que está isso, em Isaías? Quem quiser pode procurar. Capítulo 58, versículo 7. Vou repetir o que dizia Isaías. Dividir o pão com o faminto, abrigar os pobres sem teto, vestir os nus, não furtar-se aos deveres diante dos irmãos. Isaías 58, 7. Vejam como o Evangelho traz o Novo Velho Testamento e como Jesus disse, isso confirma o que Jesus disse, eu não vim modificar a lei. E não veio. Só que aquela lei, essa lei que eu falei agora, que o João pregava, que Isaías pregava, nunca foi cumprida e não está sendo cumprida hoje. Nós vemos aqui cada dia exemplo no Brasil. Como é que nós, espíritas, analisamos isso? Eu vou dizer. Há muita gente que procura iludir os outros e a si mesmo no caminho do progresso e da evolução espiritual. Os hipócritas, entre aspas, fariseus, que é o sinônimo de hipócritas, em sua espiritualidade formalística externa, de rituais complicados e minuciosos, como hoje nós vemos alguns rituais, julgam-se superiores, correm pressurosos para ser os primeiros a usufruir as vantagens religiosas, a fim de receber os elogios do povo. Será que nós não vemos isso no nosso dia a dia? E os que estão em posição de proeminência, os saduceus, que são os chefões, os grandes, os comandantes, os governadores daquela região, não estou me referindo a nenhum governador atual, embora materialista de convicção, que é o que nós vemos hoje também, ambicionam ser tidos como rigorosos no cumprimento da lei.
Eu sou rigoroso no cumprimento da lei, sou contra a corrupção, mas eu faço corrupção. Para não perderem suas posições de mando e influência. Tem alguma analogia com hoje? Eu acredito que sim. Ambas essas classes, saduceus e fariseus, que nós estamos cheios hoje, 2000 anos depois, são severamente repreendidos por João Batista, a quem não interessa agradar, mas sim pregar a verdade, prestes a chegar. Sua tarefa de precursor de Jesus estava acima das conveniências humanas, como a minha hoje está acima de tudo isso que está sendo dito por aí. Eu não quero vender a Bíblia, aqui minha Bíblia, eu não quero vender minha Bíblia para viver dela, para ganhar dinheiro com ela. Está aqui minha Bíblia. Bíblia de Estudo Pentecostal. Pentateuco Kardeciano. Estudem, espíritas, e amai-vos. Ambas essas classes, que hoje estão cada vez mais evidentes, que a imprensa agora não está deixando em paz, são severamente repreendidas por João, que não interessava agradar, mas sim pregar a verdade de Jesus. A verdade, a sua tarefa de precursor estava acima das conveniências humanas. Não lhe importava angariar adeptos e bajuladores, tal como o espiritismo de hoje não quer adeptos e bajuladores. Quem precisa de adeptos e bajuladores é outra coisa. Nem número de criaturas, nem a elevada posição social ou religiosa dos seus discípulos. Sua missão era despertar os amadurecidos que guardavam no íntimo do coração a voz do comando. O arauto não se deixava levar de respeitos humanos, mas falava abertamente, embora soubesse que estava sujeito a ser abandonado, como foi, e depois combatido e perseguido pelos grandes do mundo e da religião, como foi, e Jesus, ele como precursor de Jesus, e depois Jesus. Mas a verdade tinha que ser proclamada desassombradamente, como o que nós estamos fazendo aqui e agora, com a ciência espírita, à luz do Evangelho. O Evangelho à luz da ciência espírita. Para mim, são os dois um só. Eu nunca vi um livro tão... Já repito, vou repetir. Eu nunca vi um livro tão espírita como a própria Bíblia. Apesar das dolorosas consequências terrenas que pudessem advir daí, e nós temos consequências. Eu não tive uma, não fui bloqueado 30 dias. O momento crucial estava à porta. O machado que derrubaria as vaidades ilusórias já estava à raiz das árvores. O machado que derrubaria as vaidades ilusórias já estava à raiz das árvores. Isso é o que diz o Espiritismo dessa passagem. E se não houvesse sinceridade nos grandes, os pequeninos, humildes e ignorantes perante o mundo, viriam tomar-lhes o lugar. Embora pedras, ainda presas da letra, se transformariam em filhos de Abraão, em eleitos no reino do céu. Eles não queriam isso. Os rebeldes e fingidos seriam lançados no fogo do karma da ira vindoura. Mas todos os que demonstraram real arrependimento, preste atenção, mas todos que demonstraram real arrependimento e boa vontade eficiente de trilhar a nova senda, esforçando-se de alma e corpo, esses serão aproveitados, desde que substituam os erros do egoísmo pela caridade, da usura pela generosidade, do abuso pela benevolência, da violência pela cordialidade, da crítica acerba pela compreensão, da ambição desmetida pela conformação resignada. Olha como está casando o que João Batista falava como precursor de Jesus com toda a doutrina que nós estamos colocando em nossa ciência. E como João anunciou a vida de Jesus? Em Lucas, de 3:15 a 18, Lucas diz assim, que Lucas diz de uma maneira, Mateus de outra e Marcos de outra, como eu venho dizendo, que as pessoas leem a Bíblia, a palavra, não, tem que ser a palavra, mas não vê que 3
evangelistas disseram a mesma coisa de três formas diferentes. Lucas disse, estando o povo na expectativa e discorrendo todos em seus corações a respeito de João, se porventura não seria ele o Cristo. Disse João a todos, meus irmãos, eu, na verdade, vos mergulho em água, mas aquele que é mais poderoso que eu, e não sou digno nem de desatar-lhe as correias da sandália, ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. O batismo de Pentecostes, João batizava com água, você mergulhava, como eu expliquei no sábado passado, e saía um homem novo. É como se a tua sujeira, do teu arrependimento, da tua mente estivesse indo embora. Você aceitou o Cristo, você mergulha na água. É assim que João fazia. Mas aqui ele disse já que Jesus batizaria pelo Espírito Santo e no fogo. E disse, mais João, segundo Lucas, a sua pá ele a tem na mão direita para limpar sua eira, onde ele e recolhia o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. É o joio do trigo. Assim, pois, como muitas outras exortações, anunciava João a boa nova ao povo, a vinda de Jesus, para fazer isso. Mas Mateus já diz um pouco diferente. Diz que João diz assim, no capítulo 3, versículo 11 a 12. Olha lá os dois versículos. Eu, na verdade, vos mergulho em água para a reforma mental. Olha eu de novo falando da reforma mental. Mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso que eu, e não sou digno de levar-lhes a sandália. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Olha o que Mateus fala. Ele, Deus, Jesus, vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Olha a diferença. E sua pá, ele a tem na sua mão, e limpará bem a sua eira, a sua plantação, e recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, o mundo é dos justos. Marcos, já li, ainda diferente. Marcos, no capítulo 1, versículo 7 ao 8, já diz assim, olha que coisa interessante, sobre João. E ele pregava, depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu, diante do qual não sou digno de abaixar-me para desatar-lhe as correias da sandália. Olha que diferença. Eu vos mergulhei na água, mas ele vos mergulhará no Espírito Santo. Você veja que Marcos já foi muito mais espiritualista do que os outros dois que foram tanto quanto históricos e se baseavam no que os saduceus e fariseus falavam. Vamos explicar. Lucas esclarece a razão das explicações dadas por João. O povo aguardava ansioso um Messias para libertá-lo do jugo romano e crescia a desconfiança a respeito de João. Não seria ele o Messias? O libertador? O precursor explica singelamente que sua tarefa é apenas preceder o Messias e preparar-lhes o caminho, mergulhar na água, simbolizando a purificação, como nós já explicamos, para que depois venha a reforma mental. Nada mais. O que virá depois, o outro, é mais forte, Jesus, mais poderoso que ele, Jesus, e os mergulhará aonde? No Espírito Santo e no fogo. Claramente elucida João que ele fala que é para a personalidade e que o outro, mais elevado, falará para a individualidade. Ele fala para a personalidade. O outro, o que virá depois, o Messias, falará para a individualidade. E dá suas características. Ele se satisfaz com a mudança do pensamento, com a reforma mental. 70 anos antes, exclamava Cícero para Catilina, muta iam mentem, muda logo essa mentalidade. Cícero já dizia isso nos seus famosos discursos, muta iam mentem, em latim. Quer dizer, muda logo essa mentalidade.
Na personalidade, isso constitui o essencial. Mais tarde, quando já no rumo certo, depois de rejeitar os erros, primeiro pelo mergulho de João, depois pelo batismo do Espírito Santo e no fogo de Jesus, então poderá, só assim será arrasada a velha casa pelos demolidores, poderá vir o construtor para erguer um novo prédio, um novo homem que surge, um novo nome em Cristo, com Cristo e para Cristo. O outro mergulhará a individualidade no Espírito Santo de João, fazendo-nos sintonizar com os bons espíritos e fará penetrar no fogo da purificação. Está em Isaías 1, 25, 4, versículo 4. Está em Zacarias 13, 9. E em Malaquias 3, 2. Isso é coisa do Velho Testamento, gente. Que lhes queimará todas as impurezas. Jesus queimará todas as suas impurezas. Fogo do remorso que limpa. Fogo da dor que resgata. Fogo dos sofrimentos que corrige. Fogo das provações que tempera. Fogo do amor divino que purifica. Que só o amor divino purifica. O amor de Jesus. Tão grande é esse outro que João se confessa indigno de desatar-lhe as correias da sandália, segundo Marcos, revelando que com isso, o conhecimento de sua pequenez diante da grandeza de Jesus, embora fossem primos, inclusive com a diferença de meses. Quando Maria teve com Isabel estava de 6 meses, Maria estava de 1. Então a diferença é 5 meses. E conformando, que eu já expliquei isso aqui, inclusive, confirmando a exultação e o gáudio que ele, João, experimentou, ainda no ventre materno, que eu expliquei, que ele ficou batendo no ventre materno quando Maria chegou e ninguém sabia que ela estava grávida de Jesus, era Yahvé. No ventre de Maria era o velho profeta Elias, diante de Yahvé, um homem diante de seu Deus. Jesus o classificaria mais tarde como o maior ser da personalidade dentre os nascidos de mulher. Lembram-se dessa passagem? Embora o menor da individualidade do reino dos céus lhe fosse superior. Jesus disse isso de João. Como uma imagem, João prefigura Jesus. Tem a pá na sua mão. É o Senhor, o dono da terra, comparada a uma eira, área de terreno liso e duro, onde se põe a secar os cereais para debulhá-los e limpá-los. Realmente, este planeta é uma eira para aprovação e seleção de novos espíritos, meus irmãos. Nossa, como nós sofremos nesta eira! Mas o machado está pronto. A árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Prosseguindo na imagem, João, é uma imagem, mostra que o trigo, as criaturas humanas, de boa qualidade, serão recolhidos aos celeiros. Os frutos serão aproveitados, mas a palha, a personalidade transitória, esses corpos físicos, que só passageiramente revestem o trigo, pois depois serão abandonados, essa será queimada num fogo inextinguível. Com efeito, o fogo purificador do amor divino é eterno. É inextinguível em todos os universos, destruindo tudo o que é inútil, transitório e, portanto, prejudicial. É a palha dos defeitos, a palha dos vícios, a palha dos maus hábitos, a palha da vaidade, a palha do orgulho, a palha do personalismo enfatuado. Eu sou o melhor, eu sou o bambambam da parada toda, melhor do que todos, do que tudo, e separador. Enquanto os grãos de trigo, moídos pela dor, irão constituir uma só farinha, formando um todo coletivo maior, com a graça de Deus. E Lucas conclui dizendo que essas, que ele exemplificou, eram as pregações de João, ao anunciar à humanidade a boa notícia de que o reino dos céus, que embora nós já explicamos que 31 vezes estava falando do reino dos céus e apenas 4 vezes o reino de Deus, na palestra anterior, a era da individualidade estava próxima. Já ia começando com a chegada de Jesus à Terra, na missão divina
divina que lhe foi própria, com o advento do Senhor, a sua eira. A eira do Senhor somos nós, que vivemos neste planeta, que somos cultivados por Ele, que precisamos ser cultivados por Ele. E ai de cada um de nós que não dê bons frutos. Vamos na explicação à base da ciência espírita. O esclarecimento de João, para nós, é taxativo e indiscutível. Ele se dirige à personalidade exterior, aos planos do quaternário transitório, corpo físico, corpo etérico, corpo astral e intelecto. Vamos lá, vamos repetir os planos do quaternário transitório. Corpo físico, aqui no eu, corpo etérico, nosso corpo espiritual, nosso corpo astral e o intelecto. Corpo etérico, você sabe como é que é. Muito bem. Pedindo nova direção para este último, para o intelecto, e mergulhando na água o corpo físico, para que dela renasça uma nova criatura. É esse o sentido do batismo de João. Mas o outro, Jesus, o Messias real, agiria na individualidade eterna, no espírito, no trio superior, corpo etérico, astral e intelecto. Para quê? Um de nós no Espírito santificado e no fogo do Eu Supremo, colocando-nos em contato com o nosso Cristo interno, com o Deus residente em cada um de nós. O Deus residente em cada um de nós. Jesus viria com a pá em sua mão, ao celeiro divino do Cristo, recolheria os maduros, ao passo que os imaturos seriam lançados ao fogo inextinguível de novas reencarnações expiatórias, provacionais, até que atingisse o pleno amadurecimento na sua mente e fosse no caminho daquilo que a questão 100 do Livro dos Espíritos diz, dos espíritos impuros até a angelitude. Quantos de nós chegará a angelitude? Meu Deus do céu, eu acho que ninguém. Jesus viria com essa pá e recolheria os maduros, ao passo que os imaturos seriam lançados no fogo inextinguível de novas encarnações. Meus irmãos, a doutrina espírita diz ainda que vemos em tudo isso que foi dito até agora duas qualidades de fogo, embora sejam ambos o mesmo fogo. Se aquele que mergulha no fogo divino está preparado, ficará inflamado pelo fogo do amor. Se não está, é consumido de dores e purificado de karmas, queimando as impurezas. O mesmo se passa com o trigo, enquanto a palha é devorada pelo fogo, transformando-se em cinzas, o grão moído, preparado e temperado é cozinhado pelo mesmo fogo, produzindo o saboroso e nutritivo pão que doura nossas mesas e nossas vidas. O fogo é o mesmo. O efeito é que é diferente, depende da diversidade dos materiais que neles são encontrados e colocados. Num provoca a destruição, no outro a criação de novas virtudes. Num consome as ilusões inúteis e vãs que nós temos, no outro salienta as nossas qualidades. Num aniquila o mal que existe dentro de cada um de nós, que prejudica e atrasa, e no outro prepara o alimento que sustenta e que, bem aproveitado, será assimilado ao Cristo, como o pão o é ao corpo. E depois eles fizeram essas passagens de colocar, cortar pão e colocar uma série de coisas, passando a constituir um com Cristo, assim com Cristo, um com Deus. Ou seja, é recolhido ao celeiro. E João, meus irmãos, como personalidade, sabe que, por maior que seja, jamais poderá chegar aos pés da individualidade. E a expressão desatalhe as correias de suas sandálias exprime o quê? Exprime bem essa ideia. Por mais alto que esteja pela cultura e pelo conhecimento teórico, nunca chegará ao limiar da individualidade se não realizar o seu encontro íntimo com o meio de Cristo.
Enquanto isso não acontecer, pode mergulhar em água quantas vezes você mergulhar, mas enquanto você não fizer a sua reforma mental e ser um com Cristo, como eu venho dizendo, não seremos nada. E com isso, meus irmãos, eu vos peço muito obrigado, peço a Deus que vos abençoe e digo-vos com toda a sinceridade de minha alma, Deus vos abençoe agora e sempre, e lhes traga paz em seu coração. Lembre-se, tudo que eu falei até agora é muito claro, muito claro. É o Cristo interno que cada um tem. Jesus veio para nos batizar no Espírito Santo e no fogo. Batista na água. É um simbolismo. Mas, quando nós falarmos de Pentecostes, nós vamos ver que a maior parte de nós somos batizados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo e pelo fogo. E, em nome de Deus, em nome de Jesus, eu vos abençoo, em nome do Espírito Santo e do fogo de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que vós tenhais muita consciência da reforma mental que vos precisamos ter para atingirmos a felicidade plena e suprema e o nosso Cristo interno se expandir, aparecer. Então, nós vamos as pessoas vão nos olhar e vão ver uma luz. Nossa, essa pessoa tem uma luz interna. Olha como ele aparece. É assim que nós devemos ser luz. Por isso que Jesus disse, brilhe a vossa luz. Entenderam agora? Boa noite, que Deus vos abençoe.